esse tema dessa semana, tudo isso que a gente viu até agora se concretizou hoje e foi justamente, não diria que é coincidência, mas é uma obra do Espírito Santo, porque combinou com esse evento que vai ter hoje, né? Com essa celebração que nós vamos fazer hoje, consagração de um templo. Então, quando o santuário lá em Israel foi pronto, Deus se fez presente. Deus demonstrou sua presença ali. E depois, quando o templo de Salomão também foi inaugurado, Deus também se fez presente ali. O que foi que aconteceu quando o santuário foi inaugurado? O santuário do deserto. Quando nós vamos lá para o final de Êxodo, nós temos a resposta. Lá em Êxodo 40, verso 34, diz assim: assim que o santuário foi montado pela primeira vez, diz assim: então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então a casa que Deus tinha pedido para o povo de Israel construir, que Moisés construiu, que os artífices lá construíram, assim que ela foi terminada, Deus entrou lá e encheu todos os cômodos, todas as partes daquela tenda foram preenchidas pela nuvem da glória de Deus. E aí Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então Deus inaugurou sua casa, fazendo-se presente em todos os cômodos dela. Ele preencheu aquela casa por completo. E da mesma forma, quando você permite que o seu corpo, que a sua vida, que o seu coração seja um templo do Espírito Santo, Deus também entra e preenche tudo. A glória do Senhor, ele resplandece dentro de você e ele agora toma conta de todas as áreas da sua vida, todos os espaços, todos os cantos do seu ser, do seu coração. Ele santifica, ele faz uma purificação em você. Ele começa com Jesus lá fora, purificando, tirando tudo que não presta, e agora, quando ele tira tudo que não é prestar, agora ele se sente em casa, agora ele pode fazer a obra que ele quiser fazer, porque agora a casa é dele. Não tem uma música que o pessoal canta, uma música de worship, que é: essa casa é sua, a casa é tua, entregamos ela para você. Pronto, essa música repete 152 vezes essa frase. É verdade. Quando a gente dedica o nosso coração a Jesus, ele que toma conta e ele faz o que ele deseja fazer no nosso coração. Acontece que lá no templo de Salomão, muitos anos depois, também aconteceu isso. Quando a gente olha lá no capítulo de 1 Reis 8, 1 Reis 8, verso 10, diz o seguinte: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Deus agora tomou posse da sua casa. Sabe? Existe a possessão demoníaca, que Satanás toma conta da pessoa, a pessoa fica sem ter controle de si. E existe também a possessão divina. Deus se aposta de você e ele agora, quando você permite, claro, quando você dá espaço para ele fazer isso, Deus se aposta de você, e você começa a agir de acordo com a vontade de Deus. Deus começa a agir e a falar através da sua voz, andar através dos seus pés, pensar através dos seus pensamentos. Então, permita ser possuído pelo Espírito Santo. Permita que Deus use você, use o seu corpo para que ele possa fazer a obra dele através das suas mãos. Então, da mesma forma que Deus encheu aquela casa, Deus quer encher a nossa vida também. Só que nós precisamos fazer uma dedicação do nosso corpo a Deus. Eu já não estou seguindo exatamente aí o estilo adicional, porque o estilo adicional já é basicamente o que a gente já viu durante a semana várias vezes. Então hoje eu quis fazer essa ponta entre o santuário e esse dia especial da consagração das igrejas. Para a gente poder ter o nosso corpo possuído pelo Espírito Santo, para que a glória de Deus possa encher a nossa casa, possa encher nosso corpo, possa encher a nossa igreja,
É preciso que a gente faça uma dedicação disso a Deus. Então Salomão ele fez uma oração aqui muito bonita. Uma oração que se aplica a todos os templos, tanto o templo físico como o templo de igreja, em todas as épocas. 1 Reis 8, temos aí o verso 27. Salomão dizendo na oração: mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Essa não é uma ideia muito simplista. Será que a gente consegue colocar Deus numa casa? Colocar Deus num templo? Será que cabe Deus numa casa pequena, numa tenda no deserto? Ou num templo de mármore que ele fez? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Você notou que Salomão tinha uma certa noção de que não era só esse céu atmosférico que existe? Talvez ele não soubesse que existe um céu sideral, o céu das estrelas, dos astros, ele não soubesse. Mas ele tinha noção que tinha esse céu atmosférico aqui e tinha o céu que era o paraíso de Deus. Então Salomão meio que está dizendo assim, nem o céu atmosférico, nem o céu sideral e nem o paraíso consegue conter Deus. Em lugar nenhum cabe Deus. Aí vai caber nessa casinha que eu construí? Claro que não vai. Então, eis que os céus não podem te conter, muito menos esse templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica ao Senhor, meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo a ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E aí ele começa agora, continua a sua oração, e ele diz várias situações. No verso 31 ele diz: se alguém pecar contra o seu próximo, e ele precisar jurar, e ele vier jurar diante do teu altar, ouve tu nos céus e atende a oração dessa pessoa. Quando o seu povo for derrotado pelo inimigo, e ele se converter a ti, e onde ele estiver, ouve o Senhor no céu e atende os pedidos desse povo que está sendo torturado pelo inimigo. Quando o céu se fechar e não houver chuva, pelo povo ter pecado, e eles se converterem e voltarem para o Senhor, ouve o Senhor no céu e derrama chuva sobre o teu povo. Quando houver fome, peste, crestamento, pragas, e o povo estiver morrendo à míngua, e clamar ao Senhor com os olhos voltados para esse templo, ouve o Senhor no céu e cura essas pessoas. Quando o estrangeiro, que ainda não é do teu povo, mas ele se ouviu falar do teu nome, se converteu lá na terra dele, e ele se orar voltado para esse templo, ouve a oração do estrangeiro também, ó Deus. Aí, quando teu povo sair à guerra, e estiver lá passando dificuldades na guerra, e orar voltado para esse templo, também o Senhor ouça a oração do povo lá na guerra. E assim por diante. Cada oração que Salomão fazia é dizendo o seguinte: em qualquer situação que o teu povo esteja, em qualquer dificuldade que o teu povo esteja, se eles puderem vir à tua casa, se eles não puderem, se estiverem longe, mas orarem com os olhos voltados para cá, ouça a oração deles. Este lugar talvez não te caiba completamente, mas aqui é o lugar onde o Senhor colocou o seu nome, e é daqui que o Senhor vai atender todas as necessidades, todas as preces do povo. Aqui vai ser o lugar onde vai ser o lugar do ponto de encontro, de restauração de cada israelita, de cada hebreu. Então, irmãos, a igreja, a casa de Deus, é um lugar que Deus colocou nesse mundo para que, onde nós encontrássemos pessoas que acreditam na mesma coisa, mas também é um hospital, também é um ponto de recarregamento, um ponto de restauração para todos nós. A igreja é um lugar indispensável. Tem pessoas que dizem que não precisam de igreja, não precisam de um templo. Basta ficar cada um na sua casa, basta ficar cada um individualmente, que Deus vai cuidar delas, Deus vai olhar para elas individualmente. Não precisam estar ligadas a nenhuma igreja. Mas qual é o conselho de Paulo? Não deixemos de nos congregar, porque a igreja é importante. Deus criou esse templo, Deus consagra esse templo, Deus purifica esse templo, e Ele está lá porque Ele quer que nós possamos fazer parte. Ele quer que nós estejamos em comunidade para buscar Ele, para que a glória dele seja vista em nossa vida. Então, Deus consagrou o santuário da terra, Deus consagrou o templo de Jerusalém, Deus consagrou
consagra cada templo que é construído em nome dele, mas acima de tudo Deus quer consagrar a nossa vida, Deus quer consagrar o nosso coração. Então, irmãos, permita que Deus possa consagrar o seu corpo para a glória dele, consagrar o seu coração para a glória dele, consagrar a sua mente para a glória dele. Seja esse santuário, seja esse templo. Permita que o Shekinah, que é a glória visível de Deus,